mão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhe muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram deles e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. E ele, porém, lhe respondeu: dá-lhe vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo que eles o que tinham, responderam: 5 pães e 2 peixinhos. Ordenou-lhes e fizeram assentar a todos em grupos sobre relva verde. Assentaram-se repartido de 100 em 100, e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, levou os olhos ao céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-lhe aos discípulos para que os distribuíssem. E ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. O que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém? Feche seus olhos neste momento. Grande Deus e grande Pai, ó Deus, neste momento nos colocamos na sua presença, Pai. Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de poder estar trazendo a tua palavra, Senhor. Deus, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais neste momento. Ó Deus, que nós possamos ouvir a tua voz, ó Pai. A sua palavra, Senhor, foi lida, Senhor, e agora vai ser pregada, Pai querido. Fala aos corações, ó Deus. Que em nome de Jesus pessoas possam ser curadas. Senhor, possa ter um avivamento no nosso meio nessa noite, ó Deus. Em o nome santo de Jesus eu te peço. Amém. Pode se sentar? Eu vou levar o Senhor com um cântico. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Glória a Jesus, santo é sua, Pai. Eita, glórias. Como foi cantado nessa noite, o céu tem mais. E eu sinto muito a presença do Senhor nessa noite. Desde que eu entrei por essa porta, oh Deus maravilhoso, eu já vi que ele vai ser algo diferente. E o Senhor diz nessa noite que vai passar. A tempestade, o vento vai passar. Amém? Recebe do Senhor, aleluia. Meu Deus. Tenho uma palavra para você. Aleluia, Jesus. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar. Deus ouviu o seu gemido. Oh, aleluia. Meu Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Oh, aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está
Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que estamos nessa noite. E eu sei que o Senhor tem algo extraordinário. Eu sei que muitos entraram aqui nessa noite em busca de uma vitória, em busca de um milagre. E eu falo que não existe milagre maior do que essa multiplicação de pão e os peixes, né? Quantas pessoas foram fartas naquela tarde? Eu digo uma tarde porque Jesus andava muito, né? E naquela tarde não foi diferente. Achegou os seus discípulos com Jesus. E quem sabe contando os milagres que tinham acontecido naquele dia. E Jesus convidou os seus discípulos a se retirar-se. Quem sabe no lugar mais calmo. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que aonde Jesus passava, havia uma grande multidão que o acompanhava. E eu tenho certeza que naquela tarde muitas pessoas já estavam de olho aonde Jesus estava. E diz que quando eles se retiravam para um lugar com o barco, Jesus e seus discípulos, a multidão de longe o avistou. E diz a palavra do Senhor que eles chegaram antes deles do barco e esperavam Jesus naquele lugar. Eu fico imaginando um campo bem lindo, naquele gramado, onde eles se sentaram e esperando Jesus descer do barco com os discípulos. E o que me chama a atenção na palavra é que os discípulos estavam muito cansados, porque trabalhavam, andaram. Hoje nós trabalhamos e eles andavam pregando o Evangelho. Não cansativo por pregar o Evangelho, mas por caminhar. Quantas vezes nós, eu digo assim, damos desculpas para fazer a obra. O Senhor começava a falar muito ao meu coração. Quantas pessoas dizem não para a obra dele? E o que mais nos dói o coração é por quantia, por quantidade de pessoas. Nós conversamos bastante com pastores, pastoras, e cada um vem com uma história para a gente, né? Como Jesus conversava com os discípulos, nós hoje temos pessoas, irmãos, que nós podemos conversar sobre os milagres, sobre a obra do Senhor. Então o Senhor falava no meu coração: quantas desculpas as pessoas estão dando para o ministério? Pelo cansaço. E naquela época não tinha um automóvel. Tinha os barcos, né, por causa das distâncias dos rios que eles passavam de uma cidade a outra. Mas eu tenho certeza que a maioria da caminhada deles ali era só a pé. E hoje muitos têm um carro, têm um automóvel e não querem saber de fazer a obra. Isso tem entristecido muito o nosso coração, de coisas que nós temos ouvido. Eu falo para o meu esposo: como fica Deus nessa hora? De pessoas que nós já vimos, eu já vi em muitos ministérios, de esperar a igreja encher para poder louvar. Quantas vezes nós estamos aqui, né, Lu? Damos mais 6 pessoas, nós adoramos ao Senhor. E quando nós começamos a adorar o Senhor, eu começo a sentir, é um som tão gostoso, como se a igreja estivesse cheia. Eu falo, é os anjos ali presentes. Quantas vezes nós entramos em mistério, parece que há muitas pessoas estão entrando ao mesmo tempo. Eu fico imaginando lá no céu,
Os anjos, eles estão ali 24 horas adorando ao Senhor, santo, santo, santo. Meu Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus chegou, ele desceu daquele barco, ele teve compaixão daquelas almas. Que eles se encontravam como ovelhas sem pastor. Isso me doía o coração. Eu falei, meu Deus, quantas ovelhas estão desgarradas. Foi pregado sábado lá no SIC. Por uma palavra, pessoas estão saindo por essa porta e não estão voltando mais. Quantos pastores têm machucado as ovelhas com atitudes, com palavras? E as pessoas estão tendo a mesma força que nós. Estão saindo e não estão mais voltando. E não estão saindo para outras igrejas, não. Estão saindo para o mundo. Numa igreja que eu estava congregando, numa assembleia, onde eu conheci o meu esposo. Ali nós passamos por um processo, irmãos, que só Jesus na causa. Eu falo, muitas pessoas não têm que ser chamadas de pastores. Como estão machucando pessoas? Como estão machucando? Eu falei, Senhor, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E o Senhor ali me fez conhecer pessoas. E eu acreditei muito. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito fácil. Eu confio muito. Eu digo com relacionamentos, com amizades. E quando eu falo, quando eu me dou assim para algo, eu dou o meu melhor. E como eu falo para o Senhor, é muito mais. Chegou um momento na igreja que eu fiz muito por pessoas, pelo ministério, pela vida deles, com oração, com tudo que vocês imaginam. E ali veio uma decepção muito grande. Mas eu fui para o joelho. Falei, o Senhor sabe de tudo. Como eu disse aqui, quando eu saí da igreja que eu voltei agora, a Igreja Deus Forte, Assembleia Internacional Deus Forte, eu fiquei 6 anos com eles. Eles estavam com 7 anos de ministério. Eu fiquei 6 anos com eles ali. E quis o Senhor que eu saísse de lá, porque o Senhor tinha um propósito para minha vida, que era conhecer o meu esposo. Eu já contei um pouco aqui da minha história, como foi, como a gente se conheceu. E de tudo que aconteceu, eu não larguei Jesus. E como eu disse, quando as pessoas saem, não voltam mais. Quis o Senhor ali que eu ficasse uns 10, 11 meses, se conhecemos. E de tudo que aconteceu, eu falo que é tudo um aprendizado, né? A gente não pode ficar triste, porque as pessoas nos frustram, o homem nos decepciona, mas o Senhor não. E quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele cumpre. Conheci o meu esposo e hoje retornamos para a Igreja Internacional Deus Forte. Estamos ali de novo fazendo a obra. E o Senhor tem operado grandes maravilhas ali. E o Senhor começou a falar fortemente no meu coração sobre ovelhas desgarradas. Quem sabe você está aqui nessa noite, quem sabe um filho, um esposo, se decepcionou com algo.
saiu e não quer mais voltar. Porque eu digo, meus irmãos, se fosse pelas nossas forças, nós não estávamos na presença do Senhor, né? Mas o nosso alvo é Cristo. Oh, aleluia. Eu falo, Deus, o meu alvo é o céu. Eu não importo o que vão dizer. Quantas pedradas, quantas frustrações. Mas nós estamos em oração. E eu sei que quem peleja por nós é Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor se faz presente. Jesus de Nazaré entrou nessa porta hoje. Eita glória! E Ele se compadece pela tua vida. Como Ele olhou aquela grande multidão, hoje Ele olha para você. E diz a palavra do Senhor que um grande milagre ia acontecer naquela tarde. A palavra do Senhor diz que a tarde foi caindo a tarde. E os discípulos começaram a se preocupar com aquela multidão. Porque é tão bom ouvir a palavra do Senhor, né? Eu amo me alimentar da palavra. Imagine sentar com Jesus. Hoje nós temos um particular com o Pai. É no nosso quarto, no nosso trabalho, na igreja. Nós temos acesso com Deus. Mas vocês imaginem como era sentar com Jesus e ouvir os milagres que Ele tinha feito. E com certeza os discípulos sabiam. A multidão está aqui, milagres vão acontecer. Quem sabe eles não viam a hora de chegar na sua casa e descansar, né? Como nós hoje, quando estamos trabalhando o dia todo, o que nós não vemos é a hora de chegar em casa, tirar o sapato e descansar. E muitas vezes o que acontece aqui? Paulo muitas vezes vem direto do trabalho, mas está ali, ó, fazendo a obra. E os discípulos naquela tarde não iam ter esse prazer de descansar, porque tinha uma obra para fazer. E diz que eles se preocuparam com o que ia dar de comer aquela multidão. E o Senhor pergunta para ele: o que eles tinham para aquela multidão? Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor pergunta nessa noite: o que você tem apresentado para Deus? O que você tem dado de melhor para Deus? É Deus soberano. Faça uma reflexão agora. O que você tem feito para o Senhor? Glória a Deus. Qual está sendo o seu melhor para o Senhor? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. E Jesus pergunta para ele: o que você tem? O que você tem em mãos? Ai, irmã, eu não sei fazer nada. Eu não sei louvar, eu não sei pregar. Mas eu sei que você sabe falar com Deus. Eu sei que muitas vezes você, até mesmo sem palavras, você tem se colocado no teu quarto, no teu secreto com o Pai. E você tem gemido. Meu Deus. Quantas vezes as lágrimas têm falado por você? E ele olha para Jesus e fala: eu tenho 5 pães e 2 peixes.
E o Senhor falou: então dá de comer eles. Meu Deus. E com certeza naquele momento eles se preocuparam. Quantas vezes pessoas olham para nós: você não tem fé? Quantas vezes você olha para o teu armário e fala: Senhor, está acabando tudo. Você se depara com uma situação que aos teus olhos é impossível. E o Senhor fala: você não tem fé? Meu Deus. Quantas vezes eu me deparei com essa situação? Meu Deus. Eu olhar e não ter nada. Mas eu confiava no meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu dobrava os meus joelhos, eu estendia minhas mãos. Eu falava: Deus, não tem. Mas eu sei que daqui um pouquinho o Senhor vai enviar. E não era diferente. Como eu disse, fiquei 2 anos desempregada, vivendo da obra, vivendo pela fé. Mas o Senhor enviava anjos na minha casa. E nunca me faltou nada nesses 2 anos. Glória a Deus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Jesus pediu aos discípulos que separasse aquela multidão de 100 em 100, 50 em 50. Você só imagine você pegando, né, quantidade de 50 pessoas aqui, 50 ali, 100 aqui, 100 aqui. Como era cansativo, né? Quem sabe eles exaustos, querendo ser servido, com fome, cansado, e chegou o momento deles servir. E quantas vezes você está cansado, com o seu braço cansado, e você tem dado desculpas para as coisas de Deus? Meu Deus. Ah, meu Deus, hoje eu não vou, estou muito cansado. Ah, hoje eu estou exausto. Quem sabe aqueles discípulos também só queriam sentar, ouvir a palavra e se alimentar. E aí o Senhor disse que apresentou aqueles 5 pães e 2 peixinhos ao céu. E ele deu graças. E disse que ali ele falou: agora sirvam-nos. E aquilo o Senhor começou a falar comigo. Falei: meu Deus, qual o milagre? Quão grande que foi, Senhor. Quem sabe eles mesmo desacreditaram naquele momento. E eles alimentaram mais de 5.000 pessoas ali. Não é 5, não é 15, não é 50. Que nós podemos ir numa panificadora e comprar 50 pães, 100 pães. E aí eu repartiu. E aí ele disse que eles se alimentaram. Eita, glórias. O Senhor diz nessa noite: eu sou o pão da vida. Oh, aleluia. E se você vir até Ele, você nunca mais vai ter fome. Eita, glórias. Ele manda dizer essa noite: se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Oh, aleluia. Meu Meu Deus. Eita, Deus poderoso. E quem sabe até mesmo eles se preocuparam com a parte deles. Nós vamos servir e nós com fome. Meu Deus, aleluia. Quantas vezes mães têm tirado delas mesmas e têm dado para o seu filho? Meu Deus. Eu já fiz isso. E eu sei que muitos aqui já fizeram. Eu tenho filhos grandes. E eu penso neles ainda. Às vezes estou comendo uma coisa boa, mas estou pensando neles. Será que estão comendo bem?
É coisa de mãe, né? E diz que ali aquela multidão ouviram a palavra e saciaram a fome. Um grande milagre na Bíblia foi feito. Para mim, é o maior milagre. E diz que ali o Senhor dispensou a multidão. E ele se retirou ao monte a orar. E os discípulos pegaram o barco e quem sabe estavam indo para a sua casa. E no mesmo momento diz que eles se depararam com uma grande tempestade. E o Senhor começou a falar comigo: quantas pessoas têm recebido a sua bênção e ao mesmo tempo tem vindo aquele vento, um vento contrário sobre a tua vida. E no mesmo momento te faz desacreditar no dono do milagre. E o mais bonito, irmãos, nessa palavra, que eles serviram toda aquela multidão e sobraram 12 cestos para os 12 discípulos. Meu Deus. E quando eles entraram naquele barco, eles entraram cada um com o seu cesto para levar para sua casa, para seus familiares. E ali eles, com a bênção na mão, vem aquela tempestade. E eles se apavoraram. E nós se apavoramos, sim. Nós se apavoramos com o vento, com a tempestade. E diz que o Senhor avistou de longe o desespero dos discípulos. Imediatamente, ele foi de encontro a eles. E ele começa a andar sobre o mar. E eles estão apavorados com aquele vento, com aquela tempestade. Quem sabe a água estando entrando no seu barco, o barco quase afundando, e se deparam com Jesus vindo andando. Eles imaginaram um fantasma, mas eles nem imaginavam que era Jesus que estava chegando até eles. Meu Deus. E o Senhor falou: não temas, sou eu, não se apavore. Eita glória. O Senhor fala nessa noite: quem sabe está tão difícil para você. Quem sabe os problemas estão te sufocando. Quem sabe o vento está vindo ao contrário. O vento que é para te levar para frente está te jogando para trás. Mas Jesus de Nazaré está andando sobre o mar nessa noite. Ele vai andando. Eita Deus Ele maravilhoso. está indo ao teu encontro neste momento. Oh, glória. E diz a palavra do Senhor que quando ele entrou naquele barco, a tempestade cessou. E é o que eu digo, meu irmão: onde Jesus entra, o mal tem que sair. Eita glória. Aonde Jesus chega, a tempestade tem que se acalmar. Oh, aleluia. Aonde Jesus chega, a tristeza tem que bater em retirada. Oh, glória. Meu Deus. Glória a Deus. Você tem um Deus que tudo pode na tua vida. É Deus poderoso. Muitas vezes a tempestade, que são os problemas, tentam nos cegar, tentam nos fazer desacreditar de Deus. Meu Deus, aleluia. Muitas vezes eu mesma desacreditei do milagre. Quantas vezes eu queria ver para crer. Como eu falei na sexta-feira, eu no hospital eu me deparei com algo que eu sentia
mas eu não via. E muitas vezes nós temos que ver as coisas para crer. Temos que ver o milagre na nossa frente. Ali pessoas andavam com Jesus e muitas vezes não acreditavam em Jesus. Não acreditavam que iria fazer um milagre. Diz ali a palavra que eles estavam descrendo dessa multiplicação. É verdade. Os discípulos descreram. Aí quando Jesus vai andando sobre o mar, quando aquela tempestade acalma, Glória a Deus, aleluia. aí sim eles acreditaram. Não vamos esperar, irmãos, acontecer para nós acreditar em Deus, não. O dono da bênção, ele se faz presente, sim. Glória a Deus. Jesus, ele caminha com você. Ele acalma a tempestade nessa noite. E nessa noite ele vai trazer o teu milagre. Glória a Deus. Quem sabe você está há anos pedindo uma bênção e não acontece. Quem sabe acontece para o vizinho, mas não para você. Eu falo para meu marido, é tão fácil entregar algo para as pessoas, e quando é para a gente não acredita. Parece que é mais fácil. Mas quando é algo para nós descremos no milagre. E quando aconteceu comigo lá semana passada, eu falei, meu Deus, eu fiquei tão frustrada, me deu uma tristeza tão grande, porque eu tinha certeza de tudo. Não posso contar agora. E o Senhor falou fortemente comigo quando eu saí daquela sala. Eu falei, Deus, eu sabia. Sentindo, mas eu sabia que não ia dar certo. O Senhor falou, você não crê no Deus que você serve? Você não crê em mim? Será que você tem crido nas promessas do Senhor? Meu Deus. Pare e pense um pouquinho. O porquê que as coisas não estão acontecendo na tua vida? Será que você realmente está crendo que vai acontecer o milagre? Glória a Deus. O Senhor manda dizer, não se desespere. Não se desespere. Essa tempestade vai acalmar. Essa porta vai se abrir. Porque a promessa do Senhor está de pé sobre a tua vida. Oh Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que crer, meu irmão. Ô, glória. A palavra do Senhor é somente crer. Amém. É verdade. Quantas pessoas frustradas. Quando a gente olha para pessoas aqui na frente, a gente sente dor no coração. Nós podemos sentir a dor do próximo. Meu Deus, aleluia. Oriandaramanabashaya. Oriamanabashuriandaramanabashaya. Como foi cantado nessa noite, vai passar, essa luta tem que passar. Eita glória! Se você entrou aqui nessa noite, aleluia, é porque você tem fé. É verdade, meu Deus, aleluia. Se você dobra os teus joelhos, é porque você acredita no teu Deus. Glória a Deus. Oh, Yandaranabashaya. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos têm olhado para nós e têm mandado nós desistir? Meu Deus, aleluia. Como a palavra do Senhor disse no cego, Quem que é teu Deus é meu quando ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, Jesus,
Tenha compaixão de mim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe você tem gritado, você tem chorado. Aleluia. E pessoas têm olhado para você. E tem falado como foi falado para aquele cego: não incomode o mestre. Quem sabe pessoas estão olhando para você e têm falado: não adianta chorar, não adianta orar. Pare de orar por isso, pelo teu filho. Não tem mais jeito, não tem mais conserto. E o meu filho entrou nas drogas. Com certeza ele estava muito novo. Eu fui descobrir, já era tarde. E eu me desesperei. Porque chegou um momento, chegando o Natal, isso faz uns quase 4 anos atrás. Eu estava trabalhando no final de ano. E chegou pessoas na casa da minha mãe e falaram que ia dar um presente de Natal para mim e para minha mãe, que era o corpo do meu filho, do meu irmão. Eu confesso, irmãos, eu entrei em desespero. Eu não acreditava naquilo. E nisso tiraram ele da vila, os dois, e eles ficaram escondidos. E nós fomos assim, a família amedrontada dia e noite. Dia e noite. Nós escutávamos os carros parando na frente, que eles esperavam eles saírem para acabar com a vida deles. E o meu filho sempre foi muito grudado a mim. Tivemos que esconder eles por um tempo, até que eu mandei ele para o litoral. Nós pagamos a dívida. Eles aumentaram muito o preço, de 200 foi para 800, de 500 foi para 1.500 do meu irmão. Só que ainda eles queriam pegá-lo para torturar na frente do outro. E eu entrei em desespero, eu falei: não, o meu filho não, eu vou. Pode falar lá na boca que eu vou. Eu já vivi, ele ainda não. Ele é muito novo. Mas, irmãos, eu sempre em oração pelo meu filho. Desde o ventre, eu apresentei os meus filhos para o Senhor. E hoje nós estamos conversando sobre isso. Falei para minha filha, hoje minha filha foi em casa me visitar. Eu falei: eu só perco para Deus. Eu não sei porque o Senhor me fez falar sobre isso. Quem sabe você está passando por essa situação. Quem sabe os seus filhos na droga. Quem sabe estão querendo o corpo dele em forma de pagamento. Mas eu confiei no meu Deus. O meu filho foi afastado de mim. Foi algo que tirou um pedaço. Mas muitas vezes é preciso. São maneiras que o Senhor tem para trabalhar. E quando ele foi para o litoral, lá ele conheceu uma menina, hoje ele é casado. Tem hora que ainda ele dá uma deslizada aí, como diz, né? Mas eu estou orando. Eu estou buscando pela libertação do meu filho. Ele está no cigarro ainda. De vez em quando que dá umas loucuras lá. Mas não é fácil para nós. Mas por nenhum momento, irmãos, eu neguei Jesus por isso. Eu deixei de fazer a obra por isso. Muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas. Eu criei os meus filhos praticamente sozinha. Mas eu venci. Com dificuldade, mas estava ali, acreditando, confiando no meu Deus. Pessoas falavam: não adianta mais. E esse aí já está perdido. Eu falei: não está não. Eu só perco para Deus. Glória a Deus, aleluia.
Quantos livramentos, irmãos, eu falar para vocês que ele teve. Quantos livramentos. Nós passamos por um momento, uma época, quando eu estava sozinha, cortaram a minha, acho que foi minha luz. E dava 300 e poucas 3 luzes. E meu filho já estava no tráfico. E eu me desesperei que eu não tinha como arrumar aquele dinheiro. E ele falou assim: mãe, eu vou fazer um corre. E eu vou trazer esse dinheiro para você. Eu falei: não, filho. Se for dessa maneira, eu não quero não. O Senhor vai prover. E eu fui pro joelho. Eu falei: Senhor, eu não aceito essa forma. Eu não criei o meu filho para isso. Irmãos, naquele dia, os amigos dele tinham feito batel. E eles falaram para ele: quando nós voltar desse corre, você vai no próximo. E os amigos dele eram muito amigos nossos. Então eles se entristecem, né, pela situação, mas não é assim, né? E eles saíram. Quando voltaram, era mais 7 e pouco da noite. E eu orando, falei: Deus, não deixa meu filho ir, não deixa. E o meu filho é muito temente a Deus. Por mais que ele fazia as coisas erradas, ele era temente a Deus. Ele tem temor de Deus, que ele se borra, que ele diz. Ele tem muito medo. E disse que naquele momento ele falou, ele chegou chorando para mim, contando que quando ele foi segurar, como é que diz quando se segura para na maçaneta? Esse, maçaneta do carro. O Espírito Santo falou para ele: não vá. E ele soltou. Ele falou: cara, eu não vou não. Você tá doido? Tua mãe tá precisando, vocês estão sem luz. Não, não vou não. Dá um jeito, parecer. E nisso eles foram, irmãos. Quando chegou por volta de 10 e pouco, veio a notícia. Eles tiveram tiroteio entre a polícia, um confronto. E esse cara, ele levou um tiro na nuca, o motorista. Ele estava com a namorada e mais 2 rapazes atrás. A namorada grávida. E quando ele levou esse tiro, o carro ficou desgovernado, bateu no muro. Ele morreu na hora. A namorada dele quebrou toda a face, toda. Os dentes, tudo. Foi toda quebrada no hospital. Um dos rapazes morreram também atrás e o outro conseguiu fugir baleado. Eu tenho certeza, se meu filho tivesse entrado naquele carro, ele não ia ter mais uma chance.